Você piscou, e o impossível se tornou manchete. A cada edição do Mundial de Clubes, uma sensação se repete, que o campeão já está definido antes mesmo da bola rolar, que certos confrontos são meras formalidades, que alguns clubes estão ali apenas para compor o espetáculo dos gigantes. Mas hoje, mais uma vez, o futebol mostrou por que é o esporte mais imprevisível do planeta. O Fluminense quebrou o script, e o mundo inteiro está reagindo. Durante dias, os especialistas martelaram a mesma previsão. A equipe brasileira teria uma missão quase impossível diante do poderoso Al Hilal, representante de uma das ligas mais investidas do mundo, com estrutura moderna, preparação de elite e um projeto esportivo que virou referência no futebol internacional. Para muitos, o jogo já estava escrito, bastava cumprir o protocolo, mas não foi isso que aconteceu. Num duelo que teve de tudo, tensão, estratégia, suor e coragem, o Fluminense conseguiu aquilo que parecia distante. E não foi só uma vitória tática, foi um recado, uma mensagem direta para todos que duvidavam da capacidade dos sul-americanos em enfrentar os projetos milionários da era moderna do futebol. Foi mais do que um resultado, foi um acontecimento simbólico. E como era de se esperar, o mundo não ficou calado. A repercussão foi imediata. De manchetes internacionais a análises táticas, de comentários respeitosos a reações inconformadas, a classificação do Fluminense se tornou o assunto do dia e provavelmente da semana. É o tipo de virada que não se mede apenas com números, é medida com impacto, com barulho, com espanto. O adversário era um gigante, a expectativa era outra, o ambiente parecia desfavorável, mas quando o apito final ecoou, não restaram dúvidas. Algo especial havia acontecido, e todos dos jornais mais influentes às redes sociais mais movimentadas correram para dar sua versão dos fatos. O Fluminense, que muitos não levavam tão a sério, agora está no centro do mundo do futebol. A notícia da classificação do Fluminense repercutiu como um raio. Nos minutos que seguiram o fim da partida contra o Al Hilal, as primeiras manchetes começaram a aparecer nas principais agências internacionais. O tom era o mesmo, surpresa. Não porque o time brasileiro não tivesse qualidade, mas porque, para a imprensa global, o favoritismo estava claramente do outro lado. Um importante jornal europeu destacou: os planos milionários podem comprar talento, mas não compram história, alma e resistência. A frase resumia bem o sentimento de muitos. A classificação do Fluminense não foi apenas esportiva, foi simbólica. Mostrou que o futebol ainda permite espaço para o imponderável, que nem sempre a lógica do mercado dita o rumo da bola, que ainda existe margem para o inesperado. No mundo árabe, a cobertura foi mais sóbria, quase silenciosa. Era visível o desconforto. Afinal, o Al Hilal chegou ao torneio com grandes expectativas. O clube saudita é hoje um dos mais bem estruturados do planeta, símbolo de uma revolução esportiva que está em curso em sua região. A derrota, portanto, foi vista como um balde de água fria num projeto que parecia imbatível. Nas análises pós-jogo, especialistas ressaltaram a consistência emocional do Fluminense. Um comentarista europeu afirmou: não foi uma atuação exuberante tecnicamente, mas foi perfeita em termos de concentração e leitura do jogo. E isso pesou. O adversário, acostumado a controlar o ritmo e impor sua superioridade física e técnica, foi contido. Enfrentou uma resistência que talvez não estivesse esperando. A verdade é que o Fluminense venceu mais do que um jogo. Venceu o descrédito. Venceu o ceticismo internacional. E com isso, obrigou o mundo a recalibrar suas lentes. De agora em diante, ninguém mais verá o clube brasileiro como figurante. Ele provou que está pronto para protagonizar, e o planeta está finalmente percebendo isso. Enquanto a imprensa internacional digeria o choque, as redes sociais faziam aquilo que sabem melhor: viralizar. No X, antigo Twitter, a hashtag #NúmeroFluminense. No Mundial explodiu. Vídeos curtos do momento final da partida tomaram conta do TikTok, enquanto influenciadores esportivos de diversas partes do mundo reagiam ao vivo, muitas vezes sem saber exatamente como explicar o que acabavam de ver. Um streamer espanhol, famoso por sua postura crítica com clubes sul-americanos, teve sua reação cortada e compartilhada milhares de vezes. Eu não esperava, ninguém esperava. Eles fizeram o que nenhum europeu conseguiu fazer. O vídeo viralizou e virou símbolo de uma noite em que os prognósticos foram destruídos em tempo real. Memes, claro, surgiram aos montes. Alguns destacavam a diferença de investimento entre os dois lados. Outros ironizavam os comentaristas que já davam o Al Hilal como certo na próxima fase.
E houve também os que celebraram o feito como um sinal de que o futebol romântico ainda tem espaço, aquele em que paixão, alma e entrega conseguem bater de frente com a engrenagem fria do futebol corporativo. Na América do Sul, a reação foi de orgulho coletivo. Mesmo torcedores de rivais históricos do Fluminense reconheceram o peso da classificação. Surgiram mensagens de apoio e respeito, como se a vitória fosse também uma resposta de toda uma região a quem já decretava o fim da competitividade sul-americana. E se o tom nas redes era de festa, entre os analistas, o clima era de revisão. Em menos de 24 horas, podcasts, lives e mesas redondas se reorganizaram para tentar entender a fórmula da classificação. A palavra mais repetida era inteligência. Muitos destacaram como o Fluminense soube jogar o jogo, como soube sofrer, como soube esperar e, acima de tudo, como soube acreditar. Porque enquanto o mundo apostava contra, o Fluminense se fechava em si mesmo. E nesse silêncio construiu uma das maiores noites de sua história recente. A virada de percepção foi imediata e talvez inevitável. Não se tratava apenas da classificação de um time, era o Brasil e, por extensão, toda a América do Sul, mandando um recado direto ao mundo: ainda estamos aqui, ainda sabemos jogar, ainda sabemos competir. E isso incomodou. Alguns veículos esportivos europeus, conhecidos por seu tom condescendente ao tratar do futebol fora do eixo eurocentrado, tiveram que recuar. Comentários que antes tratavam a participação do Fluminense como decoração passaram a elogiar a maturidade do projeto e a consistência tática da equipe. Um editorial francês chegou a escrever: "Não podemos mais ignorar a resistência sul-americana. Ela é real, viva e acaba de nos dar uma lição." No Oriente Médio, os questionamentos internos se intensificaram. A frustração não estava apenas no resultado, mas no fato de que um elenco considerado amplamente superior tecnicamente foi neutralizado. E o mais doloroso, neutralizado por um modelo que parecia ultrapassado aos olhos do futebol moderno. Especialistas árabes não esconderam o incômodo. Um comentarista chegou a dizer: "Investimos em infraestrutura, em estrelas, em tecnologia, mas esquecemos que o futebol também é sobre intuição, sobre leitura emocional. Hoje, fomos derrotados por isso." Do outro lado do planeta, comentaristas da América do Norte e Ásia passaram a mencionar o Fluminense como exemplo de superação. Em programas esportivos, o nome do clube brasileiro foi citado com mais frequência em uma noite do que em anos inteiros. A vitória ganhou contornos de conto de fadas moderno. O clube que, supostamente, tinha menos recursos, menos chances, menos fama, superou tudo com estratégia e fé no próprio estilo. E foi exatamente isso que mexeu com o mundo. A partida contra o Al Hilal não foi vencida apenas no campo, foi vencida também na narrativa. E nesse aspecto, o Fluminense deu um show à parte. Construiu uma história que agora está sendo recontada em dezenas de idiomas, em centenas de canais e plataformas, como exemplo de que o futebol ainda é feito de surpresas e de alma. Com a avalanche de repercussões, veio também o reposicionamento dos rivais. Os próximos adversários, potenciais ou confirmados, começaram a estudar o Fluminense com outros olhos. O que antes parecia apenas uma formalidade, agora se transformou em alerta. Os analistas mais atentos perceberam: há um padrão na forma como o time brasileiro atua, e dentro desse padrão há armadilhas escondidas. Comentaristas táticos da Europa Central destacaram a solidez defensiva em momentos-chave, o controle mental durante a pressão adversária e, principalmente, a leitura de jogo adaptável. O Fluminense não jogou da mesma forma os 90 minutos. Ajustou-se, recuou, avançou, esticou o tempo emocional da partida, fazendo o adversário perder o compasso. Um treinador de renome europeu que assistia ao jogo como convidado de uma emissora internacional disse em tom impressionado: "Eles jogam como se conhecessem o roteiro do jogo com antecedência?" E foi justamente essa sensação que perturbou muitos. Não se tratava apenas de sorte ou garra, era algo mais frio, mais calculado, uma espécie de serenidade estratégica que permitia ao Fluminense conduzir o jogo à sua maneira, mesmo sem dominar todas as estatísticas tradicionais. A pergunta que fica é: se o Fluminense já surpreendeu o mundo, o que será que ainda está por vir? Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que esse time vai até o fim? Ou a surpresa termina aqui? Comenta aí. O melhor comentário a gente fixa no topo. Valeu e que Deus te abençoe.